esse movimento perene que nós temos, né, entre as polaridades, isso então acontece no tempo, né? Então acontece nessa dimensão temporal. As polaridades se mostram, como eu disse, na dimensão temporal, e é dentro dela que nós vamos buscar o entendimento e a melhor maneira de entrelaçarmos essas polaridades, né? De utilizarmos uma para melhor compreender a outra. A tradição da alquimia fala, e aqui é uma linguagem ou uma outra forma de se referir às qualidades da matéria, ela fala que existe um princípio fixo que nós podemos entender como um princípio tamásico ou estável, um princípio volátil, que é o princípio ágil, o que volatiza é aquilo que tem movimento, né? E então a tradição alquímica diz que é necessário fixar o volátil, ou seja, trazer o espírito presente em mim, mas que está oculto, para uma manifestação através daquilo em mim que é fixo, que é o meu corpo. Ou volatizar o que é fixo, né? Tornar os nossos corpos mais sutis para que o espírito possa se manifestar. Isso de conjugar, né, o espírito e a matéria, o fixo e o volátil, o tamásico e o rajásico, isso é possível dentro do nível do tempo. E é assim então que nós devemos encará-lo como sendo um aliado nesse sentido, que ao mesmo tempo em que ele nos coloca os obstáculos, ele nos dá a possibilidade, ou a única possibilidade de resolvermos esses obstáculos, né? de compreendermos esses obstáculos para aprender com eles e ultrapassá-los. Essa nossa condição de habitantes de uma dimensão em que as coisas se nos apresentam como sendo separadas umas das outras. Isso é também uma decorrência da nossa visão viciada, né? da nossa mente viciada, que percebe as coisas, primeiro aquelas que lhes interessam, separa as outras, né? E depois, mesmo que comece a perceber outras, continua vendo as coisas como sendo separadas, né? Como sendo coisas que interessam e que não interessam, mas principalmente vendo as coisas separadas. Essa mente que vê dessa forma é a nossa mente chamada concreta, a nossa mente que coloca as coisas dentro de caixas, né? Pega aquilo que é grande, separa uma parte, bota dentro de uma caixinha para poder compreender, entender aquilo de alguma forma, já que ela é incapaz de perceber o infinito. O infinito não cabe dentro do finito. Então a nossa mente limitada não consegue captar o que é amplo, né? Brasília não cabe dentro de Lusiânia, né? Não há condição, né? Seria mais ou menos assim. Essa mente, então, ela separa tudo, né? Ela separa tudo. Quando não dá para perceber o conjunto, a gente busca entender as coisas separadas, como eu disse. Então, por exemplo, talvez eu me interessasse em saber as profissões de todos vocês, né? Mas daria muito trabalho fazer isso, perguntar a cada um, provavelmente se eu não anotasse eu não iria memorizar. Então eu poderia, por exemplo, pegar as 5 ou 10 pessoas mais próximas aqui, perguntar a elas e ter uma ideia, saber o que essas pessoas fazem. É uma forma de conhecer um pouco, né? Para conhecer o todo, já que eu não posso conhecer todos os detalhes, eu poderia optar por pensar assim: eu acredito que todo mundo aqui trabalha 8 horas por dia. Não interessa se um é médico, se um é dentista, se um é advogado, né? Mas que todos trabalham, todos são trabalhadores. É uma forma de começar a buscar nas pessoas aquilo que as torna iguais, né? Pode ser um detalhe pequeno, né? Quase insignificante em certas circunstâncias, mas é uma forma de buscar, né, nas pessoas aquilo que as torna iguais. Somos todos trabalhadores. É uma forma de entender. Se eu for pegar os detalhes, né, eu posso começar a pensar, puxa vida, esse aqui é médico, aquele sei lá, com uma profissão qualquer, né, aquele ganha menos do que esse. Eu já começo a estabelecer diferenças, né? Esse processo de estabelecer diferenças não é um processo que nos leve a uma evolução maior, né? As diferenças entre as religiões, as diferenças entre ideias políticas, elas geralmente levam a conflitos, né? E estabelecer diferenças entre pessoas, entre grupos de pessoas, é uma função da mente concreta, que é necessária, mas que tem que ser bem administrada para que não gere mais conflitos, né? Para que não torne a nossa mente mais inquieta, mais
proprietária ou com essa característica de se movimentar entre coisas opostas, entre coisas diferentes. Por outro lado, haveria essa outra mente que vai pegar a ideia geral de tudo, né? A mente dos arquétipos, né? Essa mente, então, começa a nos levar para percepções mais elevadas, para percepções mais amplas, né? E o que é o arquétipo, né? É aquela ideia, então, básica, da qual derivam outras ideias, né, pormenorizadas, né? Eu gosto muito do exemplo da cadeira, né? Existe uma ideia de cadeira, que é uma coisa que serve para sentar. Pronto, né? Cadeira para sentar. A cadeira pode ser de madeira, pode ser de plástico. Eu vou ter uma cadeira de acordo com as minhas condições ou de acordo com as minhas preferências. Mas ela pode ser de plástico, pode ser azul ou amarelo, ou de madeira, pode ter braço ou não ter braço, 3 pés ou 4 pés, mas vai ser uma cadeira sempre, né? Essa ideia, né, com todos os detalhes, derivou de uma ideia de que se precisa de alguma coisa para sentar. Há essa mente em nós que se preocupa ou que tem como atributo essa ideia básica, né? Essa mente arquetípica, a mente abstrata ou mente superior na linguagem teosófica. Quando eu começo a me conectar com essas ideias básicas, né, amplas, eu começo a me desidentificar, eu começo a deixar de ter preferências, eu começo a deixar de rotular, né? A mente começa a se acalmar, ela começa a deixar aqui também de balançar entre os opostos, entre as coisas diferentes. Nesse processo, a mente começa a buscar o eterno. Ela começa a buscar aquele nível onde ela não se afeta pelas diferenças das coisas individualizadas, né? E esse é o processo da meditação, essa busca do eterno, essa busca do superior presente em nós. Esse movimento poderá nos levar além, né? Além do arquétipo, ele poderá nos levar a Budi, né? Na linguagem teosófica, o princípio búdico é aquele princípio muito sutil presente em nós que nos dá a compreensão de tudo, né? Compreensão aqui não no sentido de saber o que uma coisa é, mas por que ela existe, como que ela se encaixa em um plano maior de existência, qual a função dela dentro de todo o panorama da vida. E cada coisa tem a sua função dentro de todo o panorama da vida. Cada pessoa, cada coisa, cada individualidade tem a sua função, né? Quando nós entendemos essa função, mesmo que de um ponto de vista menos abrangente seja uma função maléfica, talvez fique mais fácil a gente compreender, perdoar, né? Achar por que as coisas existem e até ajudar a resolver problemas. Essa mente que se aproxima de Budi é uma mente sábia realmente. E a meditação nos dá meios para um dia chegarmos lá.